E aí, Adriano, você quis falar sobre paciência, porque a vida está te exigindo muito? Ô, Lina, todo dia, toda hora, viu? Mas quero começar agradecendo aqui o KSSF por mais essa oportunidade, né, de a gente debater esses assuntos que mexe tanto com as nossas emoções, né? E agradecer, por que não, desde agora, a paciência de vocês, dos nossos irmãos que estão aí, no online também, né? De nos escutar um pouco, né? Acho que a paciência é uma virtude, um sentimento da emoção que a gente todo dia precisa convidá-la para estar conosco, né? E quando a gente busca o significado de emoção, muitos aqui já devem ter feito isso, de paciência, melhor dizendo, nos dicionários, a gente encontra vários significados. E alguns deles que eu pesquisei e trouxe aqui para a gente começar a dizer, né? Diz mais ou menos assim, que paciência é a virtude que consiste em suportar males, de sabores, incômodos, né? Resignadamente. E melhor, sem revolta e sem queixa, né? E principalmente para nós espíritas que entendemos que muitas vezes a gente consegue compreender que a dor que a gente passa na encarnação, tem na encarnação, ela se volta exatamente para o nosso favor, né? Então, a paciência é aquela qualidade de quem espera com calma, né? Com serenidade. E não dá para ser paciente sem ser perseverante, né? De continuar um trabalho, apesar de todas as dificuldades que são impostas, às vezes, pelo tempo, pelas nossas necessidades, né? E a paciência também, ela tem um detalhe muito importante que a gente às vezes pouco pensa nela, né? Que ela começa depois que a gente já fez tudo quando a gente está buscando algo. Em todos os sentidos, né? Seja a nossa própria evolução espiritual, seja até nas conquistas dos bens materiais como resultado do nosso trabalho, né? E é importante também a gente lembrar, quanto a essa questão da paciência, é que ela anda de mãos dadas com a resiliência. Porque elas são duas ferramentas que a gente precisa ter para vivermos de uma maneira, digamos assim, plena e equilibrada, né? Por quê? Porque durante a vida, durante a nossa caminhada, né, a gente vai sentir dor, né? Dor de quê? Dor das coisas que não saíram ou não estão saindo conforme nós planejamos, né? Dor também das incertezas da vida, da morte, dos relacionamentos, às vezes dos equilíbrios financeiros que a gente tem. Quer dizer, são aqueles desafios em que a gente é convidado a exercitar a paciência. Então, a paciência, talvez, como eu estava até dizendo no início, ela seja aquela virtude que a gente pede a Deus que ela esteja em todos os momentos da nossa vida, em todos os dias. Quem é que não acorda aqui dizendo, meu Deus, me dê paciência hoje, né? Paciência para trabalhar, para dirigir, para lidar com as pessoas. Né? Para lidar com as pessoas. Aqui nos Estados Unidos, a gente tem muita pessoa buscando o I-140, né, para o Green Card, e espera tanto por isso, e tem que ter uma paciência de todo tamanho. Então a gente acorda todo dia, meu Deus, me dê paciência para esperar mais um pouquinho. Então é tudo isso, né, que a gente precisa e é legal a gente debater aqui hoje. Vocês me escutaram, né? Escutamos. Desculpa, eu estava falando aqui, mas eu estava com o microfone fechado, porque as crianças estão chorando aqui em casa. Aqui é um dia é o cachorro, outro dia é criança. Mas assim a gente vai, né? Construindo a paciência. É que parou aqui um pouquinho por causa da internet. Ah, tá. Deu uma parada aí. Mas vocês continuam bem aí. Deu para...
Dá para ver vocês. O que o Adriano falou, a gente ouviu. Ah, que bom. Mas Legal. depois deu uma Mas travada. estava comentando aqui que hoje também é Dia da Tolerância, né? A ONU declarou isso como Dia da Tolerância, e como a tolerância também anda de mãos juntas com a paciência. E assim, é um dia super apropriado para ser o Dia da Tolerância, porque é o meu aniversário de casamento, né? Meu marido está de parabéns por me tolerar por 31 anos. Quem é que tem paciência aí? Eu tenho a paciência, ele tem a tolerância, ele me tolera e a gente vai indo. Tá vendo? Mas então, eu acho que tudo isso que você falou da resiliência também é muito importante. Acho que são várias coisas que vão se ligando, é uma rede de sentimentos que são importantes nessa que a paciência, né? A gente pode começar com a paciência, mas se a gente for ver, ela tem vários braços, vários Desdobramentos. ganchos assim de outras virtudes, outros sentimentos que são importantes também, que vão caminhando juntos para a gente conseguir desenvolver essa paciência. Mas eu estava vendo Emmanuel aqui e assim, eu comecei com isso pensando, tem um texto no Evangelho que se chama A Paciência, né, que é do Espírito Amigo, um Espírito Amigo que hoje nós sabemos que é Joana de Ângeles, e ela trabalha com essa questão da paciência no capítulo dos mansos e pacíficos, e ela fala que a paciência é uma caridade, né, quando ela comenta aí nesse capítulo. Então, eu achei interessante isso, porque com esse olhar de você ver que ela fala, dar uma esmola é a coisa mais fácil do mundo, né? Mas dar da sua paciência, dar do seu perdão, dar do seu entendimento e da sua tolerância, isso custa muito mais, é muito mais, às vezes doloroso, às vezes custoso, às vezes demanda muito mais de nós, né, do que a gente simplesmente tirar uma nota da carteira e passar para alguém. Demanda tempo, demanda atenção, demanda a gente olhar para o outro e perceber o outro, sairmos de nós mesmos e nos colocarmos na posição do outro, porque senão você vai tolerar como, né? Então, fiquei pensando nisso também, nessa caridade, a paciência como caridade. E outra coisa que Emmanuel fala, que eu achei muito interessante, que ele fala que paciência é também a capacidade de verificar a dificuldade ou desacerto nas engrenagens do cotidiano. Aquelas coisas pequenininhas que vão acontecendo no dia a dia, né, no nosso cotidiano, buscando a solução do problema ou a transposição do obstáculo sem toques de alarde e sem farpas de irritação. Então, já pensou que é isso? Você todo dia ter aquele mesmo probleminha, aquela mesma coisa, aquela engrenagemzinha que falta um dente, e aí dá aquele tec assim todo dia, e você vai tentar não se irritar com isso, né? Transpor isso sem alarde, sem irritação, e achar uma solução para aquele problema. Então, achei isso assim fantástico, ele trazer isso para a gente, essa noção de paciência. É porque a paciência, eu acho que é porque a gente precisa ter todos os outros valores antes de se dizer paciente. Às vezes a gente diz assim, puxa, mas fulano é tão paciente, né? Mas, às vezes, a pessoa é surda. Ou é doida, né? É meio doido. Porque você diz, eu não sei como fulano aguenta aquilo, né? É porque é maluco, é porque, né? Então, a gente mesmo só aprende essa paciência no casamento, isso depois de 20 anos, 30, não é antes. Antes não, antes você ainda pensa que vai dar jeito. Depois você entrega os pontos, né? E aí diz assim, não vou ficar gastando meu verbo, não, deixa aí, tem outras encarnações.
Mas é porque essa coisa de ser tolerante não é muito fácil também ser tolerante, né? Então, perseverar neste caminho de adquirir esses valores para exercer a paciência, como Jesus exercia. Hoje a gente falou de Jesus aqui, né? Então, é incrível você, como ele perdoou a gente na cruz, né? Pediu ao Pai para perdoar, porque ele já tinha perdoado, sendo executado por nós naquele dia. Então, ele já perdoou ali. Mas aí, Emmanuel deixa, né, a mensagem que ali ele estava exercitando o amor dele, porque ele também nos amava, porque passou por todas essas pendengas que nós passamos. Mas ele, na hora ali, perdoa, porque para ele perdoar era uma libertação, né? Senão, se ele não perdoasse, ele ia morrer com raiva. Imagina chegar no mundo espiritual. Oi, Deus, veja esse negócio. Não vou lá de novo, não. O pessoal ainda para virar. Ele veio porque realmente já era um espírito Cristo. Olha nós lá, já tínhamos... Nem esperava fazer 30 anos, 33, não, de nada. Com 10, quando vi essa agonia, já estava rumando fora. Então, às vezes a gente tem que realmente construir alguma coisa para nos envolver nesta tarefa de sermos pacientes, como todos os outros valores. Mas eu acho que a gente querer, quando a gente está no centro, eu acho que a gente já quer lá dentro, quer mudar as coisas em nós. A gente não sabe ainda quem é nós, a gente pensa que é na casa, no outro, no filho, no marido, no sistema, no trabalho. A gente sempre vem com foco no material, mas depois aqui a gente descobre que é dentro. E aí, quando você vê a coisa fora, funcionou. Muitos vão embora. Diz assim, não, agora já resolvi meu problema, então estou quites com Deus, deixou eu ir embora, né? Mas não está, ali é a trégua, ali é a abençoada. É a consequência, não a causa. É aquela trégua que realmente buscar a verdade é uma coisa que nos abre assim, um pano mesmo na encarnação muito valoroso. E as coisas começam, às vezes, a fluir de uma forma positiva para aquele problema que estávamos vivendo. Ou até para outros e para aqueles não, mas parece que você criou mais coragem de enfrentar. A coragem é um dos valores. Eu acho que é o primeiro que a gente agarra quando está buscando a solução, né, de problemas que são nossos, mas a gente ainda entende que é do grupo familiar, não é meu, eu só estou lá para pacificar, eu só sou... A gente pensa que a gente não tem nada a ver com aquela bagunça, né? Mas aí, quando a coragem vem, você começa a enfrentar, puxa, que legal, aí pronto, já resolvi o problema. Os espíritos já saíram aqui, não estão mais aqui também pesando a casa, pesando nos problemas, ficam só os problemas do grupo. E aí, né? E aí depois, às vezes, volta uma mordidinha aqui, uma beliscada ali, uma coisa assim, que aí a gente sabe que precisa se manter numa determinada faixa de vibração, que dê assim um pouquinho de tolerância, um pouquinho, né, de paciência, um pouquinho do perdão, um pouquinho de tudo que a gente precisa ter integralmente. Né? Aí a gente passa a vida buscando esses pouquinhos aqui e ali. Pequenas conquistas, porque a natureza não dá salto, a gente não vai virar um espírito Cristo quando sair dessa encarnação. Estamos quase lá. Ainda não, né? Eu fiquei pensando, quando fui convidado para compartilhar com vocês, fiquei pensando como é que eu ia começar a falar sobre a paciência, né? Mas aí o Adriano me tentou, dizendo sobre orar todos os dias pedindo paciência. Eu não tenho essa audácia, porque eu sempre penso assim, né? Quando a gente pede para Deus paciência, a gente acha que Deus vai mandar um saco de paciência e vai derramar na nossa cabeça. E não é verdade.
Quando a gente pede para Deus paciência, ele nos manda situações em que a gente treine a paciência. Então, quando você ora, Deus dá-me paciência, o que vai acontecer? Aquele ser que coabita com você vai acordar de ovos virados, vai já falar de atravessado, você vai preparar um café, você vai assim, eu não queria o café frio, eu queria o café frio, não queria quente, eu queria quente, não queria frio. Aí, por quê? Na sua casa, quem cozinhava era você. Sempre sou eu, né? Então, assim, o que acontece? Dentro dessa ideia, quando a gente pede uma virtude para Deus, Deus manda situações para que a gente treine essa virtude. Então, eu não teria coragem de pedir todo dia paciência, não, porque eu não ia ter. Mas o fato é que a paciência é uma dos grandes frutos da vida com Jesus. Jesus nos ensina, dentro do cristianismo, a ter paciência, que nada mais é do que tomar a decisão certa na hora certa. Porque muitas vezes a gente pode tomar a decisão errada na hora certa, não vai resolver. A decisão certa na hora errada também não vai resolver. Então, a paciência é uma grande virtude que nós temos que treinar, que é saber esperar. Eu sempre costumo dizer, desde sempre, que eu não tomo nenhuma decisão importante na minha vida no mesmo dia que eu recebo a proposta. Nem que seja uma coisa que pareça muito boa. A gente sempre precisa de pelo menos uma noite de sono para que a gente possa amadurecer aquela ideia e dar tempo de tomar a decisão certa em comunhão com Deus, porque às vezes a gente pede determinadas situações para nossas vidas e que nos serão benéficas, mas nós não temos a paciência para aguardar o tempo de Deus, que não é o nosso, não necessariamente é o nosso. E a grande questão do cristianismo envolve a paciência. Aliás, é uma característica divina, porque se assim não fosse, Deus jamais nos esperaria na evolução. Já teria culminado. E ele nos espera, ou seja, é paciente com as nossas imperfeições, é paciente com os nossos equívocos, desde que éramos princípio inteligente. Imagina, ele espera o nosso processo evolutivo desde que éramos uma ameba, desde que éramos um coronavírus em outro planeta, né? Essa princípio do processo evolutivo. Uma paciência com Deus. E aí eu, pegando alguns trechos, como eu sou o mais pastor dos palestrantes espíritas, né? Eu sempre puxo algumas passagens bíblicas sobre esse assunto. E ninguém falou mais de paciência do que o cara que teve menos paciência durante a primeira parte da vida dele, senão Paulo de Tarso. Paulo de Tarso era uma pessoa, para quem conhece a história dele, era uma pessoa impaciente, impulsivo, enquanto Saulo, né, extremamente agressivo, muitas vezes, tomava decisões sem pensar. A própria questão, para quem leu Paulo e Estevão, tem essa visão muito clara, quando ele manda matar, e praticamente ele cumpre a sentença de Estevão, né? Não vou dar o spoiler, mas é um livro que tem 60 anos, se você não leu ainda, azar o seu, né? Então, mas leia, que é uma das leituras mais lindas que nós temos dentro do Espiritismo, livro Paulo e Estevão. E Paulo, enquanto Saulo ainda, né, era extremamente impaciente, né? O seu mentor, inclusive, o orienta a ter calma, né? Gamaliel, quando Paulo toma a decisão, que inclusive queria executar Pedro, inclusive, fala, calma, não toma a decisão ainda, ser paciente, né? E Paulo é o que mais escreve sobre a paciência. E eu trouxe o primeiro trecho, que é da carta aos Romanos. Ele diz assim: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Quer dizer, são 3 características que, se a gente tiver isso muito clara na nossa vida, pode ser que a nossa vida continue com problemas, mas será muito mais fácil de encará-los.
alegrem-se na esperança. E o cristianismo nada mais é do que uma grande esperança, né? A esperança de um mundo melhor, a esperança de uma vida muito melhor assim que passarem as tribulações da vida. É isso que Cristo nos promete, e isso que Kardec escreve de maneira brilhante em Bem-aventurados os aflitos, por exemplo, que as aflições elas têm uma causa e um objetivo. Passada essa causa e esse objetivo, nossa vida será melhor. E aí ele diz, pacientes na tribulação, vamos aguardar quais são os desígnios de Deus para a nossa vida. Ou a gente confia em Deus ou não confia. Não existe meio termo, eu confio mais ou menos. Você pode optar em não confiar também, não tem problema nenhum. Mas se a gente se diz cristão e se a gente acredita num Deus, nós temos que ter paciência com as tribulações, elas vão passar. Aliás, Chico sempre disse isso, né? Tudo passa, inclusive as coisas boas. Vai, Adriano. Não, legal demais, Ayrton. Você vê que no desenvolvimento aqui desse bate-papo, né, a gente vai criando as engrenagens aí, que a Lina disse, né? E dando as mãos com várias virtudes, né? Demos as mãos aqui com a resiliência, entre outras, e uma também, né, que você falou muito agora, é a questão da paciência junto com a esperança, né? Elas são virtudes realmente intimamente ligadas. Esperança significa esperar por algo, né? Esperar por algo significa ter paciência, né? Ter paciência é aguardar por resultado nas horas certas, que muitas vezes não estão nos nossos controles, né? E essas horas certas também, na maioria das vezes, é a de Deus, como você falou. E não são as nossas, né? Não são as nossas, definitivamente. Embora a gente tenha o livre-arbítrio para fazer as nossas escolhas, quando a gente bem entender, mas eu entendo que, de uma maneira geral, o plano é de Deus, né? E só Ele sabe, às vezes, quando as coisas vão acontecer. Então, quando a gente passa a ter esse entendimento, o fardo fica mais leve na questão de ter que esperar. A esperança, ela é melhor assimilada, vou assim dizer, né? Então, por isso que, diante das dificuldades, das diversidades que a gente tem na vida, né, dos desafios, é importante a gente ter fé, né? Nunca perder a fé, ter sempre a esperança, como que você disse, né? E, de novo, acreditar em Deus sempre com paciência, né? Porque se nós estamos no caminho do bem, não há muita dúvida, não há, né? Certamente aquilo que a gente está plantando nessa seara, nós vamos ter retorno delas. O livro Vinha de Luz, ele tem uma passagem muito interessante, que ele diz assim, o homem, né, ainda mesmo que se mergulhe na descrença ou na dúvida, na lágrima, ele será socorrido por Deus, com a indicação do futuro. Olha que bacana isso aí, né? E a gente tem muitos exemplos, né? Você falou o exemplo do Chico e tal. A gente está com aquele filme do Zé Arigó aí, né? Muito bacana, convido a todos aí a assistir, a quem ainda não assistiu. E lá traz um exemplo muito, muito bacana disso aí, né? Da questão da paciência. Lá no início do filme mostra a impaciência que ele tinha, né? Quando ele estava começando a ter as revelações da missão, né? Através do Dr. Flitz, né? Então, aquilo trazia muita impaciência, muita angústia para ele, mas ele não tinha como fugir. Ele tinha que cumprir aquela missão. Até que o dia que ele decidiu aceitá-la, né? E, a partir disso, a coisa fluiu para ele, né? Ele começou a se sentir bem, ele viu o bem que ele estava fazendo para as pessoas, né? Como um instrumento, né? De Jesus, através do Dr. Flitz, e ele como instrumento aqui encarnado, né? E depois, quer dizer, aquela impaciência toda, ela se diluiu. E ele dizia lá no início do filme, poxa, mas eu não quero essa missão. Eu não pedi para ter essa missão. Mas aí o Dr. Flitz insistiu, não, você vai ter que ter, ela é sua missão. E aí depois, quando ele aceitou, como eu falei, aí as coisas embalaram, ele cumpriu com as tarefas dele, né?
Até que um belo dia o Dr. Fritz falou com ele, olha, sua missão chegou ao fim. Olha que bacana. Talvez ele não tenha nem visto, né, chegar a esse fim. Ele não teve tempo nem de ver o tempo que ele dedicou para isso aí. Né? Então, quer dizer, foi ele aceitar com essa resignação, paciência, né, o que estava reservado para ele, que as coisas, então, fluíram positivamente. Né? Lina? Isso que eu estava pensando aqui, você falando, contando a história, ele não pediu, falando, eu não pedi essa missão, mas eles, assim, do outro lado, eles devem dar risada, né? Eles falam assim, você não lembra que você pediu, você implorou. Boa. Então, acho que mas, e pensando nisso, tem uma coisa que Emmanuel diz sobre o trabalho, né? Sobre essa ociosidade. Acho que, como o Ayrton falou assim, se a gente pedir paciência, vê o quê? Vem as situações, as experiências que vão desenvolver essa paciência em nós. Né? Não vai chegar um saco de paciência para a gente de mão beijada. Mas que existe nesse processo um trabalho que a gente precisa fazer dentro de nós mesmos para conseguir isso. E eu acho que o convite que o Evangelho sempre nos fez, né, e Emmanuel fala isso no Olhai os Lírios do Campo, que Emmanuel diz assim, ele coloca essa situação e nos convida, nos adverte assim, que não adianta você ficar com inquietações improdutivas, mas também não fique ocioso, né, esperando que a coisa caia do céu. Porque o lírio trabalha desde a sua germinação, né, desde a semente, ele está ativamente trabalhando para essa germinação. Então, nós também estamos com já temos essa semente da paciência em nós, ela não vem de fora, ela já está em nós. E nós temos que fazer esse trabalho constante para que essa paciência germine junto com as outras, lógico, junto com as outras coisas que a gente já comentou aqui. Então, acho que ter em mente que esses valores, essas potências da alma, como Marisa diz, exigem de nós um trabalho constante de prestar atenção, né, se eu estou realmente fazendo, onde é que eu estou... Porque às vezes a gente nem percebe que perdeu a paciência. Né? A gente tem uma reação assim que para a gente é tão normal, todo mundo vê que, nossa, que coisa... Né? Por que a reação da Lina é tão assim forte com relação a isso? E Lina nem se dá conta que está tendo um piti ali sem motivo nenhum, né? Sem ter razão suficiente para aquilo tudo. Então, assim, eu nem percebo no meu dia a dia, às vezes, a minha falta de paciência. Né? Às vezes eu estou no meu dia a dia gritando com os meus filhos, pensando que eu estou educando, achando que eu estou dando o meu melhor na educação deles, quando talvez eu devesse ter uma reação um pouquinho mais amena, um diálogo um pouco melhor, né, com meu marido, com qualquer um que esteja na minha casa mais próximo. Geralmente são esses que a gente chuta o pau da barraca primeiro, né, e perde a paciência e nem percebe. Então, acho que primeiro a gente precisa ver isso, entender isso que a gente está fazendo, quais são os triggers que estão tirando a gente do sério, o que está acontecendo conosco, que algumas coisas, se meu marido fala, eu perco, saio do sério. E se qualquer outra pessoa me fala a mesma coisa, não me afeta em nada. Às vezes são coisas assim que eu não estou prestando atenção em mim mesma. E acho que isso demanda coragem, como Marisa falou, de olhar para nós mesmos, demanda força de vontade, né? Demanda essa vontade de querer transformar essa reação, que às vezes vai levar encarnações, né? Não vai ser nem nessa que eu vou conseguir me controlar. E demanda perseverança
E acho que a gente precisa também entender como é que Jesus agia conosco nas suas ações, nos seus exemplos, porque você fala, né, Adriano, se eu estou fazendo bem, não vai ter erro. E assim, esse bem às vezes não está muito claro, às vezes, na nossa cabeça, sabe? Eu penso que eu estou fazendo bem, mas eu estou fazendo bem para mim só, é o que é bom para mim. E estou pisando por em cima de um monte de gente. E quando a gente se pauta pelo Evangelho, aí é diferente, né? Quando a gente segue as lições de Jesus, aí fica um pouco diferente a sua visão, o que é realmente o bem, muda completamente de figura, às vezes. Eu estava lembrando aqui dessa escala evolutiva, né? Que a gente tem quando a gente vê as bem-aventuranças, né? As conquistas que o espírito vai tendo nesse caminhar pelas bem-aventuranças, e que a gente não pode atropelar, né, a natureza, a gente não pode ir para um lugar se não passar pelo outro se motivar aquilo. Né? É como ativar a vontade de ser bom, essa é a saída. Né? Eu quero ativar isso, então ativo já fazendo, já tomando com muita satisfação os desafios que vêm, para devagarzinho e pincelando aqui e ali. Né? Aí eu estava vendo os bem-aventurados, os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Né? Mas os pacíficos é aquele que já tem o exercício da paciência para consigo e para com o outro. Né? Ele já consegue não se descontrolar diante dos problemas. Esse é o pacífico. Então, quando você é pacífico, é porque você já vê a Deus, você já está próximo, né? Do final da escala, vamos dizer assim. Aí depois vem os pacificadores. Bem-aventurados os pacificadores, porque os pacificadores é que já pacificam, como Jesus, né? Como esses espíritos que já vêm no meio do turbilhão. Jesus não, Jesus é supra-sumo, mas eu digo os mais normais, né? Que a gente conhece. Gandhi, Madre Teresa, São Francisco, esses espíritos que vieram com essa possibilidade de pacificar aonde chegavam, mesmo que estivessem tudo em turbulência, não se exaltavam e, pelo contrário, podiam já irradiar luz através de palavras, de atos, para poder pacificar o ambiente. Então, esses que já são pacificadores, eles verão a Deus. Né? Eles chamam a diferença de ser chamado filho de Deus e o outro de ver a Deus, ou seja, já está numa etapa melhor. Né? Então, a gente sabe que vai chegar lá. O problema é esse, a gente vai chegar lá. Porque, como Lina disse, a gente vai tendo vontade de ser melhor a cada encarnação, e a cada encarnação nos será enviado desafios que nos ajudarão nesse ajuste. Não é uma coisa que cai do céu. Né? Se você tiver, não, mas eu sou padre católico, eu estou dentro do centro espírita, eu estou na igreja evangélica, qualquer reduto religioso que te promova essa vontade, né? Esse querer ser melhor, ouvindo o exemplo dos espíritos e de Jesus e de Deus e de tudo. Mas mesmo assim vão vir os desafios, às vezes dentro da comunidade que você vive, ou fora dela, e aí você tem que ir se posicionando de maneira que você mesmo diz, puxa vida, ó, isso mudou, isso já não está doendo, isso já não está explodindo, isso já não está. Antes eu ficava todo assim de catapora, não tem gente assim, eu fico, né, dá na pele a alergia, na agonia, né? Porque o corpo vai dando resposta. Mas quando você cai nas situações e aí o corpo responde bem, você diz, olha, então eu já estou aprendendo aqui e ali, eu já dou alguns, né? Sente o gostinho da paz. Esse sentir o gostinho da paz vai nos dar a possibilidade de, nas outras encarnações,
querer agora comer um prato cheio. De quê? De problema para poder morrer. É o desafio, tem que encarar. Né? Olha Jesus aí, foi parar na cruz. E aí, né? Feliz da vida, né? Feliz da vida. Ainda pedi perdoa, pai. Eu também tenho perdoa. Nessa toada de paciência e confiança, né? Eu me lembrei do livro Entre a Terra e o Céu, do André Luiz, que nos conta uma história. Confiança em Deus, né? E esperança, né? De confiança em Deus, de que tudo vai dar certo. Eu me lembrei dessa história, que, em resumo, ela vai contar a história de uma menininha que faz uma oração. Essa oração chega para Clarencio, e essa menininha estava com o seguinte problema. A mãe havia falecido, deixado ela e o irmão mais novo, e o pai, que trabalhava muito, casou novamente, e a madrasta, embora fosse uma pessoa boa, um tanto descuidada, perde o controle do menino, que acaba falecendo também, afogado no mar por uma displicência dela. E isso faz com que a mãe, né, comece uma obsessão muito forte sobre a madrasta, e a tal ponto que a madrasta estava muito mal. E a menina, então, faz uma oração para a mãe, não sabendo que ela era o obsessor, pedindo que abençoasse a madrasta, porque ela já havia perdido a mãe, o irmão, o pai estava trabalhando muito, e agora ia perder a madrasta, quem ela tinha. E ela faz essa oração muito comovida, mas estava orando para a mãe, que era a obsessora. E aí a gente vê a confiança, né? Não importa para quem a gente ora. Se a oração ela é feita de verdade, ela vai chegar num destino. E é isso que nos mostra esse livro, em que a mãe não podia atender, eles chamam de oração refratária. Chega nas mãos de Clarencio. O fato é que tudo que a menina pede, tudo, 100% do que a menina pede, mais um spoiler. Mas também livro de 50 anos não tem spoiler, né? Tudo que a menina pede é atendido. Demoram-se 2 anos. Então, ou seja, é a confiança em Deus, mas a paciência para que as coisas aconteçam. Porque é muita engrenagem para ser mexida, né? Você vai ter que despertar aquela mãe que estava, talvez até num sentimento que na cabeça dela de justiça, poxa, eu deixei os meus filhos para serem cuidados por essa moça, e essa moça deixa, não se atentando que agora a criança podia ser cuidada por ela, né? Quer dizer, vira uma situação. E às vezes, quando você quer a vingança, não tem jeito, você não vê a vantagem que está tendo, né? Não vê. Para o seu ente querido. Não dá pra... Então, essa é uma lição, esse livro nos demonstra essa lição de paciência para que as turbulências sejam resolvidas no tempo de Deus. E a esperança de que o melhor caminho será seguido, ainda que não pareça no transcurso do caminho ser o melhor. Porque é óbvio que quando nós estamos em sofrimento, não nos parece o melhor caminho, porque dói. Agora, com certeza será para o nosso processo evolutivo, porque Deus não é um carrasco. Aliás, Cristo veio nos apresentar esse Deus Pai. Mas eu quase que ouvi essa expressão e achei muito interessante. Quase que é um Deus vô, né? Não é nem... Porque o pai ainda tem aquele negócio de educação. O vô ainda é aquele mais carinhoso, né? O Deus avó, né? Que é esse carinho que Deus tem para conosco. Porque se ele não tivesse, a gente melhor, não... porque o avô estraga. A avó não. Com certeza Deus tem esse lado feminino muito mais forte. Muito mais forte. A avó não estraga, não. A avó disciplina. Com carinho. Eu não posso falar que a minha avó me estragava. Mas a avó de antigamente.
Não me estragava, por exemplo. Eu tive as duas, então eu tive uma que estragava e a outra que morria. A minha avó não aí eu equilíbrio, mas a gente preferia a que estragava, lógico. A minha avó não me estragava, ela me educava de uma maneira diferente. Por exemplo, eu sentava à mesa e ela vinha, daí botava o chá, né? Na época eu não tomava café, adoçava para mim e mexia, porque dá muita preguiça mexer, né? Então eu sentava à mesa, ela mexia o chá. Mas a gente fez uma coisa, porque a avó que estragava, a minha, desencarnou mais cedo que a outra. Uma, veja só, com 78 anos e a outra com 95. Então a gente ficou zangado com Deus. Por quê? Por que aquela e não a outra? E a gente discutia sobre isso. Não podia ser a outra. Mas se não for aí, gostamos das duas. Agora, aqui ficasse, a gente queria ficar. A boazinha. As duas me estragaram. Deu eu não sei nem como é que eu cozinho hoje. Ô, Ayrton, vai ver que ela fazia isso tudo para não perder a paciência com você, viu? Não, ela não perdia. Perdia com todo mundo. Menos comigo. Aliás, estava se falando agora aí de tempo, né, da mensagem de Jesus, lá, 2000 anos e tudo. É assim, a gente sabe que nessa vivência atual a gente não tem lembrança do passado, né? O que a gente pode ter aí é alguma percepção das nossas más tendências, né? E para que nos sirva aí de auxílio para nessa evolução. Mas eu tenho comigo assim, a impressão de que ser paciente nunca foi uma tarefa fácil, né? Vamos combinar. Aliás, a Marisa falou uma coisa interessante aqui, ela falou que não é fácil ser tolerante. Anotei aqui, viu, Marisa? Acontece que a gente nunca pensa se a gente é fácil ser tolerado. Não é verdade? A gente sempre olha uma outra perspectiva, mas às vezes não a nossa perspectiva diante do outro. E também é um exercício importante para a gente fazer. Né? Eu não tolero, mas consegue me tolerar, né? Mas então, assim, outro passo também bem difícil. É uma coisa de cada vez. É um nível muito profundo. Esse é um nível profundo. Então assim, com essa coisa, né, de ser paciente nunca foi uma tarefa fácil, eu tenho a impressão que hoje é muito mais difícil ser paciente do que qualquer outra época passada, né? E isso está muito ligado com o que a gente está vivendo hoje, né? O avanço da tecnologia, cada vez mais presente na nossa vida, né? Troca de mensagens ali muito rápida, a comunicação está muito veloz, né? E eu acho que isso acaba nos induzindo a que a gente não ter paciência quando as coisas não acontecem nessa velocidade que a gente está inserido no mundo de hoje. Né? E, de certa maneira, nem tudo vai acontecer na velocidade que se espera mesmo. A gente tem que ter consciência disso. Né? Então, esses tempos modernos de hoje, eles acabaram nos tornando seres muito imediatistas, né? Dependente de ações muito rápidas, práticas. Eu trabalho o dia todo aqui na frente do computador, remotamente, eu sinto muito isso. Às vezes eu olho para mim, frente ao que eu estou pedindo com o pessoal que me dá suporte no meu trabalho, tem hora que eu falo, eu tenho que dar uma desacelerada aqui, porque eu acho que a turma não está conseguindo acompanhar às vezes. Né? É a paciência. E dificilmente nessas situações a gente age com calma, né? E com a paciência que a gente precisa ter, ou os outros terem, para resolverem ali as situações, os conflitos que surgem. Então tem muito a ver com o mundo que a gente está vivendo hoje. Né? E a gente sabe que os efeitos da paciência e de tantas outras sombras, né, que existem, mas essa questão da paciência, da ansiedade, tudo, elas geram males para o nosso psiquismo e também para o nosso corpo. Né? E sendo um mal para o nosso corpo, de certa maneira, também a gente pode até prejudicar esse instrumento, né, esse veículo que a gente precisa
nessa construção da nossa evolução. Né? Então, daí a necessidade da gente sempre poder criar o hábito de nos vigiarmos e vermos se nós estamos sendo intolerantes, se nós estamos sendo impacientes com o outro, né? Porque, senão, essa falta de paciência, né, ela pode nos levar a caminhos, digamos, contrários à prática desse bem que a Lina falou aí, né? De termos compaixão com o nosso próximo, com o nosso irmão, né? E às vezes até nos levar a cometer erros que, inclusive, podem se transformar em débitos que atrasam o nosso processo evolutivo. Né? Então, até isso a gente tem que pensar. Então, essa questão da paciência hoje eu tenho a impressão que ela se tornou muito desafiadora. Há pouco tempo eu participei de um debate, numa palestra, e eu fui convidado para falar o que as profissões devem fazer para atrair talentos e reter talentos. Né? Porque há uma escassez muito grande em várias profissões de jovens ingressando em algumas profissões. Especificamente na minha profissão, eu disse nesse debate o seguinte: olha, hoje em dia o que precisa ter é uma maior aproximação entre os jovens e os sêniors, para que um possa entender o lado do outro e assim convergirem num caminho que seria o ideal, que é a empresa gerando trabalho, gerando oportunidade de trabalho, o jovem tendo a oportunidade de trabalho, trabalhando, aprendendo e seguindo a sua vida. Né? Mas isso passa hoje também pela necessidade do jovem ter paciência. Hoje o jovem ele não tem paciência. E a gente que tem um pouco mais de maturidade, é importante a gente tentar ajudar com essas instruções ao ensiná-los a ter a paciência, a ouvir. Né? Porque do jeito que a coisa está hoje, muito envolvidos com a internet, isso está levando eles a terem certos problemas de saúde, problemas emocionais seríssimos. Né? Eu recebi na segunda-feira uma notícia que uma colega de trabalho, muito jovem, com 20 e poucos anos, ela descobriu que ela está com TDAH, né? Que é aquele transtorno de déficit de atenção hiperativa, alguma coisa assim, o significado. Quer dizer, vai precisar agora de tratamento. Né? Mas tudo isso é causado o quê? Eu acho, se não for débito contraído que ela tem que resgatar agora nessa vida, através do caminho, né? Do exercício da paciência, mas está muito ligado também ao que eles estão passando hoje e que tem proporcionado a eles muita impaciência no desenvolvimento aí, das suas competências. Hoje a gente tem acesso a três telas, 4 telas, cada uma com uma informação, e você lidando com todas elas, né? Imagina. E quando a internet falha, então, todo mundo perde a paciência na hora mesmo, não tem jeito. E é assim, né? Mas são lições que a gente está tendo, são experiências que estamos tendo para aprender a lidar com tudo isso mesmo. E foi interessante agora você comentando tudo isso, eu pensando na minha viagem aqui, nas pessoas com quem encontrei. Aí, assim, uma não sabe abrir o e-mail, aí o outro já fica nervoso, porque... Não, mas então entra no WhatsApp. Não, mas o WhatsApp não está funcionando. Sabe, umas coisas assim que você fala assim, nossa, hoje em dia você consegue, num celular, né, ter tanta informação, tantas coisas ali, que você parece que fica mais fácil para você resolver as coisas, mas às vezes não é. Às vezes você tem tantas opções que você fica perdido ali e não consegue se encontrar. E eu fiquei pensando também nessa conversa que você fala dos jovens, que uma coisa que minha filha me contou, e assim, contratando pessoas, ela falando assim, mãe, hoje em dia o pessoal não sabe digitar. Eles só estão ali no aplicativo no celular, só sabem mexer nos apps e não sabem digitar.
precisamos escrever uma redação. Somos nós estamos criando esses novos hábitos e vamos ter que aprender a lidar com eles e encontrar um meio comum aí de como fazer. Eu acho que hoje em dia com a voz você fala, né, a máquina digita para você e tudo bem. Mas realmente acho que começa a existir um conflito assim no nosso sentimento, que às vezes demora um tempo para a gente desenvolver o sentimento, com o imediatismo que a vida exige de nós, e querendo tudo muito rápido, soluções rápidas, como o Ayrton disse assim, dormir, né, ter uma noite de sono antes de dar uma resposta, e às vezes nós não estamos com essa paciência nem de esperar pela solução, não dá nem 5 minutos que dirá uma noite de sono. Realmente são formas que acho que a vida vem nos trazendo para nos ensinar a lidar com essa paciência, para nos ensinar a lidar com essa tolerância e esse saber lidar com o tempo, porque eu acho que a paciência também ela precisa do tempo. Tudo que é bem feito precisa do tempo, é isso que é difícil do jovem entender também. Às vezes ele pensa que levou um não, pronto, a vida acabou. Quando amanhã esse não vai ser, o que vai ser um não que você teve na quinta série, quando você estiver trabalhando, entendeu? São coisas assim que às vezes o jovem não percebe, né? Não consegue lidar. Mas a gente está chegando aqui no final do tempo, né? Eu só queria deixar aqui umas considerações finais, que eu acho que Emmanuel nos lembra que realmente que Deus espera, né? Deus espera a gente, como o Ayrton falou, desde que éramos princípio inteligente, mas nos criou no amor, nos cria e nos traz, nos ajuda, nos ampara nesse amor incondicional. E eu acho que quando a gente ama, você espera o tempo que for necessário. Você aguenta todas as patadas. Quando você ama um filho, você ama um neto, que importa que ele diga que te odeia? Você ama, não importa o que ele fala, o que ele faça. E que ele vai ter o tempo dele, vai ter que ter o caminho dele, e a gente vai ter que amar o suficiente para esperar que eles passem por tudo isso, né? E acho que a gente tem que ter também conosco essa paciência, a paciência de que às vezes saber que nós também vamos falhar, que hoje a gente está bem, mas amanhã pode ser que a gente caia. Parece que vamos ter que recomeçar tudo, mas sempre vai ter aquele aprendizado já dentro de nós, que vai nos dar força. E se a gente abrir para esse sentimento do amor, eu acho que vai ficando cada vez mais fácil, né? Os problemas vão se tornando mais complexos, porque nós estamos crescendo, nós sabemos mais, então mais vai ser exigido de nós, mas ao mesmo tempo nós vamos sentindo mais, recebendo mais esse amor e dando mais amor. Então acho que o correr da vida vai ficando mais fácil, mais leve. Estamos também aqui nas considerações finais. Estava aqui acompanhando a fala do Adriano e a sua, e lembrando que teve o tempo, né, quando eu era ainda menina e estava na escola, minha avó falava sobre isso, né? Olha, você hoje tem essa caneta que a tinta não derrama nem nada, mas eu estudava com a caneta que tinha tinteiro e sujava o papel e a gente não sabia escrever direito, então manchava toda hora, quer dizer, né? E ela tinha uma letra linda, mas essa letra foi a custa de muita palmatória nos dedos para dizer, não, pega com uma mão certa, quer dizer, e eu achava assim fantástico não ter que passar por aquilo, né? Coitadinha dela. E
E eu já tinha caneta, já tinha o lápis, né? Então, eu acho que as diferenças que a gente vê hoje é fruto da evolução, né? A evolução material que a gente encontra no planeta e que a gente vai como espírito acompanhando. Agora que a gente já está na melhor idade, né? Então, as melhores idades, né? Que é sempre a partir dos 30 anos, né? Começa essas melhores idades. Então, a gente vai vendo que outras mudanças vão ocorrendo na nossa cabeça, que eu acho isso fantástico, que a gente é aí que a gente ou vai ou racha, porque a gente tem que ter paciência, porque, lógico, hoje o jovem vem fazendo coisas na escola, vem desenvolvendo outros projetos e tudo, que a gente não teve acesso a isso. Então, como você disse, vão ter as pessoas que vão estar sem saber como é que bota lá no WhatsApp, não sei aonde, passa isso, você vê. É um negócio do outro mundo. Mas a gente vai se ajustando, né? Então, eu vi a minha mãe, assim, uma luta com o computador, porque ela queria aprender. Então, ela disse, eu aprendo, nem que seja jogar, vou passar a minha velhice jogando, mas vou fazer alguma coisa nesse computador. Então, isso vai sempre ter, eu acho, o mais velho achando, né, como o Adriano citou, o mais novo, ele é mais irresponsável, ele é mais imprevidente, ele é mais, sabe? Mas é porque você também era quando era jovem, né? Nós também éramos. Então, quando amadurece mais um pouco, é que você vai se localizando no contexto, né? E aí a gente quer que o outro siga, né? E eu ainda tenho a vantagem de ser mãe velha, que ainda é pior ainda. Deus me livre, que coisa. Na América, prendendo esse beabá com Deus, é realmente um desafio para a paciência de Jó mesmo, só a cacetada todo dia, todo dia. Mas eu acho que é isso, é o exercício, é enfrentar bem, é buscar a paciência através dos outros recursos, da tolerância, né? Do entendimento do outro com a sua incapacidade, você já tendo a capacidade, você ter essa tolerância para com o outro, e daí vem nascendo a paciência para uma série de coisas, né? Adriano falou uma coisa e na minha cabeça passou um filme inteiro do Velho Testamento, né? E aí o único, e eu concordo com 99,9% do que o Adriano falou, com uma única exceção que eu divirjo, que os jovens são mais impacientes, né? Na verdade, a impaciência é uma característica humana. Humana no sentido do nosso processo evolutivo, não humana no sentido de que todos os humanos são impacientes. Humana no sentido de que no nosso estágio evolutivo, nós somos impacientes. E aí foi por isso que me passou um filme, e eu fiquei lembrando de diversos personagens do Velho Testamento, porque quando a gente pega o Velho Testamento e acha que ali conta a história do povo hebreu, é uma verdade, mas é apenas a primeira camada da verdade. Existem outras camadas mais profundas ali. Então, quando você pega os personagens do Velho Testamento, você vê que quando eles são impacientes, Deus, entre aspas, pune, mas não é pune, é a consequência divina. E aí eles têm a oportunidade de serem impacientes e tomar a melhor iniciativa. Então, quando você pega a história de Adão e Eva, o que a impaciência o gerou, e óbvio que isso é uma lenda para nos mostrar da característica humana, mas quando a gente pega outras passagens no Noé, enquanto impaciente, o erro que ele comete, quando você pega, por exemplo, Esaú e Jacó, nos momentos em que eles são impacientes, as coisas dão erradas. Os filhos de Esaú e Jacó, Diná, por exemplo, no momento que ela é impaciente, dá errado. No momento que José, que é filho de Jacó, é vendido para o Egito, quando ele é impaciente, as coisas dão errado. Então, ali são uma série de exemplos em que Deus nos demonstra, através de história do povo hebreu, mas como seguir no caminho reto. E o quanto o caminho reto está na paciência, está na melhor decisão, na decisão mais conforme Deus. Então, Abrão fez assim. Depois Davi, quando Davi é impaciente, ele manda matar
um amigo para ficar com a mulher dele, o queridinho da Bíblia. Não tem ninguém mais queridinho que Davi, né? Só depois de Jesus, dizendo o Novo Testamento, né? Então você tem uma série de personagens bíblicos em que nos demonstram que quando somos, e aí por isso que eu acho que é a característica do nosso processo evolutivo, e não da juventude, e nem dos tempos modernos, eu acho que talvez o tempo moderno tenha mais situações que nos testem a paciência, né? O tempo anterior ele era um pouco mais lento, porque tinham menos coisas a serem feitas, mas a impaciência era a mesma. E por isso que aí, seguindo a conclusão, quando a gente se aprofunda, de fato, nas histórias bíblicas, a gente, Jó, por exemplo, que aí é o grande, né? A Marisa citou de Jó, né? Mas é a paciência de Jó, a história de Jó é fantástica, essa história para nos mostrar o que é a paciência e a confiança em Deus. Eu, às vezes, até brinco, né? Como eu sou o mais evangélico de todos os espíritas, né? Embora eu, às vezes, rezo para Deus e falo assim, poxa, me dá uma vida mais de Davi e menos de Jó, que é aquela vida que você tem desafios, mas não tantos, né? Jó é um exemplo. E pouco importa se aquilo aconteceu de verdade ou não, você não precisa acreditar na história, mas o que importa é como você encara aquela situação. E é por isso que eu concluo com um pedacinho da carta de Paulo ao Colossenses. Portanto, como povo escolhido de Deus, que somos todos nós, né? Santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Se a gente conseguir fazer isso, pronto. A gente, de fato, consegue demonstrar que a gente é o povo escolhido por Deus. Escolhido no sentido metafórico. Paulo conseguiu, né? Conseguiu. Numa única encarnação, ele consegue fazer essa grande virada, né? Muito dura. Muito dura. Mas ele veio amolecendo aos pouquinhos. E com certeza não é nessa encarnação que ele era assim. Estava na marca do pênalti, né? Já estava. E aí? Alguém quer fazer algum comentário? Eu acho que o paciência muito ligado à educação. A gente pode notar que desde o poder do Deus, chora a noite inteira, tem paciência de esperar, né? Como entende aqui, você acalma ele. Mesma coisa com o teenager também. Eles querem e nós cometemos o erro de assistir com aquilo que eles querem, evitando que eles trabalhem a paciência de esperar que tem a hora certa para aquilo. Então, acho que a vida inteira é um grande trabalho que tem que ter com a paciência. E não vejo os teenagers mais impacientes do que até um de 50, de 60 anos. Porque eu convivo no condomínio de filho que paga infância, você vê uns absurdos lá que às vezes uma criança de 15 não comete, entendeu? Temos impaciência. Diz respeito até com o próximo pode dar impaciência. Então a educação, eu acho que é bem relativo com a educação desde criança. Disciplina. Você ensinar o Nuno está. Você está ouvindo? Acho que até com animais, tudo é uma coisa de disciplina. Tem que ser, quanto mais cedo for trabalhado, menos prolongado vai ser o problema. Ele acha que o problema pode ser também contornado, o problema da impaciência, através da educação e da disciplina que os pais deem a seus filhos. Então, ali você pode controlar a impaciência. Talvez no bebê seja fácil, no teenager eu não sei não. Porque ali é quando o espírito abraça a encarnação e diz assim, agora eu vou mostrar para que foi que eu vim. Até então, né, até os 10, 11, ele está sob o controle dessa educação que os pais estão dando, que é formidável, e isso leva assim, realmente, na hora de se apossar, né, da sua encarnação, o que ele tem de respaldo positivo é que vai ajudá-lo a amenizar as suas ações. As famílias com educações mais rígidas, foram passadas, né?
Você acha que era melhor? Com certeza. Que nada. Tinha mais pacientes. Não, depende, mas aí é que depende. Tínhamos rígidos que depois se transformavam em verdadeiros terrores. Mas eu considero uma geração de 60 anos, quando era teenager, mais paciente do que uma geração de hoje, devido à educação dos pais também. Nuno, você tocou num ponto que eu achei interessante, me fez lembrar de uma pesquisa que eu estava lendo. Foi feita uma pesquisa há um tempo atrás, dizendo que se você tocar Mozart para o bebê, às vezes na barriga, isso fazia com que a criança ficava mais inteligente. Tá? Isso, inclusive, essa pesquisa gerou uma repercussão muito interessante. Para quem teve filho na Flórida, tem o direito, por uma lei da Flórida, de ter um disco de Mozart. Essa lei não foi revogada ainda. Acontece que, e aí foi revisto, e que eu li o estudo que revia esse estudo originário. Foi feito um estudo porque essa revisão desse estudo concluiu que o conjunto do espectro que foi estudado era muito pequeno e não dava para concluir a conclusão que chegou, né? Mas ele chegou numa outra conclusão, e aí é que eu quero chegar no ponto. Então, a conclusão dessa revisão de estudos disse que era uma balela. Ouvir Mozart não deixa ninguém mais inteligente, senão eu seria um gênio. E eu sou um apaixonado por Mozart. Mas ouvir Mozart, acho que são duas coisas que eu amo, rock e música clássica. Então, das músicas, né? E Mozart não deixa ninguém inteligente. Mas o estudo reviu que Mozart acalma. E ao acalmar, e aí você tem um ponto interessante, ao acalmar você tem tempo de tomar decisões melhores. Então, quando você tem paciência, você se acalma, toma uma decisão mais concentrada, inclusive focando no estudo, focando em alguma coisa. Por isso que, de fato, e aí essa revisão do estudo foi interessante, o dia que você estiver nervoso, coloque Mozart que você vai se acalmar. Com certeza. O negócio é só lembrar, né, na hora do nervosismo, que você tem o Mozart para tentar te acalmar. São gatilhos. Aí eu quero chegar, porque desculpa. Eu sempre são falo gatilhos. Assim, porque todas as pessoas estão em momentos diferentes e as famílias, elas não são formadas porque aquelas pessoas que estão ali, todas são maravilhosas e basta serem maravilhosas umas com as outras que serão modelo. Então, não tem. A única família modelo que a gente conhece que deu certo foi a da margarina. Aquela propaganda, que as crianças sorriem, o pai sorri, mas todas as famílias, todas, se você for ver, tem tais e tais elementos ali dentro, desafiadores para aquela comunidade. E essa é a educação divina. A didática divina é justamente nos unir, ou seja, nos reunir em bandos, em comunidades, né? Seja na escola, no trabalho, em casa, para que a gente tenha essa chance de desejar fazer alguma coisa melhor. Porque se ficar tudo pianinho, você diz assim, já sou nada, aqui a gente só sorri de manhã, tarde, de noite. E na hora que sair na rua, como é que vai ser? Que encontrar alguma coisa que se diga a você, não é isso que você está pensando, não. Aí a pessoa, entendeu? Então, a vida na Terra, ela é um educandário mesmo das nossas emoções. Então, a gente vai, qualquer lugar que a gente vá, a gente vai sentir esses desafios chegarem para nós de uma forma positiva ou de uma forma negativa. Depende de nós. Não depende do desafio. O desafio é positivo. Nós é que não temos como abraçar o positivo ainda. Né? Diga. Nem tem que dizer, né? Não existe dizer paciência, mas temos que dizer disciplina. Sem a disciplina, você não chega à paciência, sem a tolerância. É um conjunto de valores que você tem que agregar para dizer, eu sou paciente. Né? Senão a gente está sempre meia boca, a gente pincela aqui. E é assim que a gente vai formando os valores. A gente não chega numa encarnação e diz assim, nessa encarnação, devido à comunidade que eu me agreguei, eu agora sou uma pessoa paciente. Não existe, isso é uma mentira. É mesmo que dizer que Mozart
acalma. Não, a calma pode até acalmar, né? É o gatilho, né? É o gatilho que você se moça força. mais acacetada. É, mais é você. Mas o baiano nasceu mais paciente.